Estou fazendo mais uma vez a higienização das minhas mãos para evitar Covid-19, coronavírus. E enquanto eu estou fazendo isto, eu estou relembrando a história do dia em que Jesus Cristo disse que comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Parece-me contraditório. Qual será a importância dessa história? Será que ela tem seu valor ainda hoje? Naquele dia, Jesus estava falando de contaminação do homem. Jesus estava falando de pandemia. Portanto, tudo a ver com o nosso momento. Você sabe o que Jesus quis dizer com comer sem lavar as mãos não contamina o homem? Este é o assunto deste vídeo e eu gostaria muito que você o assistisse comigo. Vamos lá? Logo depois da vinheta. Olá, meus queridos, meus amigos. Estamos aqui fazendo mais um vídeo. Estamos aqui em plena quarentena, estamos recolhidos, mas apesar disso estamos fazendo mais este vídeo. Só pedindo a vocês aí uma desculpa, porque nós estamos a equipes separadas, né? Eu estou aqui em São Paulo, a minha equipe está lá em Itu, e nós então vamos fazer esse vídeo em um padrão diferente daquele que a gente está acostumado a fazer. Assim que a pandemia nos der uma trégua e nós podemos voltar ao nosso normal, aí faremos os vídeos com a mesma qualidade de sempre, com as mesmas técnicas. Por enquanto pedimos desculpas, aí estamos fazendo o que é possível assim, nesse confinamento. Então, vamos em frente, pelo menos o conteúdo nós repartiremos com vocês da melhor maneira que nós pudermos. Obrigado por estar conosco. Mateus começa a contar esta história lá no capítulo 14, dos versículos de 13 em diante. Mateus diz que Jesus, após multiplicar os pães, depois de andar sobre as águas e depois de acalmar uma tremenda tempestade e de ser reconhecido como Filho de Deus, ele, Jesus, foi para Genezaré, onde as pessoas de toda a circunvizinhança daquele lugar, todas as pessoas foram avisadas que ele estava ali, e todas elas trouxeram os doentes, e os doentes estavam ansiosos por tocar a orla da veste de Jesus, porque eles sabiam que ao fazer isso seriam curados. E realmente isso aconteceu. Todos que tocaram a orla da veste de Jesus, todos eles foram curados. Assim, a revelação de quem era Jesus, a revelação da sua identidade e a propagação desta verdade estava indo a pleno vapor. Neste ambiente, então, que vieram de Jerusalém ter com Jesus alguns fariseus e escribas. E, ao chegar à frente de Jesus, eles perguntaram: por que transgridem os discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Esses fariseus e escribas, eles vieram de Jerusalém para reforçar um grupo de resistência a Jesus.
E esta pergunta que eles fizeram era uma pergunta para antagonizar Jesus, era uma pergunta para dificultar a missão de Jesus. O que era esta tradição dos anciãos? Essa tradição dos anciãos eram comentários que os líderes, os mestres dos judeus, desde o tempo de Moisés, desde o tempo que Deus tinha dado a tábua com os 10 mandamentos escritas por Deus na pedra, e as ordens que Deus tinha dado, os mandamentos que Deus tinha dado para Moisés oralmente, os líderes judeus, durante todos esses séculos, eles foram comentando os mandamentos de Deus, tanto o escrito como o oral, e eles foram interpretando e reinterpretando os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e eles foram, durante todos esses séculos, eles foram criando essa tradição. Só que eles foram fazendo acréscimos. O que Deus tinha falado foi ganhando acréscimos que não tinha nada a ver. Enfim, quando Jesus chega, neste momento que esses homens estão confrontando Jesus, esta tradição já estava escrita, havia volumes, vários volumes escritos desses comentários. E esses comentários ganharam tanta força, que muitas vezes o respeito, a consideração com esta tradição era maior do que o respeito com os mandamentos de Deus, os verdadeiros. E só para a gente ter aí uma noção de como isto foi acrescentado, como isso foi modificado, esta questão de lavar as mãos antes de comer não era uma orientação higiênica, mas era uma orientação ritualística. Os judeus, a essa altura, eles estavam crendo que, conforme eles andavam, né, pelas ruas, pelas vielas, pelas vilas, o próprio pó vindo dos povos, dos pagãos, como eles diziam, os gentios, o próprio pó que eles deixavam no ar, o pó que eles pegavam nos pés ou nas mãos, isto fazia com que eles ficassem impuros, e quando eles fossem comer com outros, se eles não se lavassem, eles também contaminariam os outros. Então, esta lavagem das mãos a esta altura era um ritual de purificação ritualística. E é disso que eles estão falando com Jesus, é com isso que eles estão confrontando Jesus e dizendo: seus discípulos quebram essa tradição. E Jesus então responde para eles: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus diz para eles: ok, meus discípulos estão transgredindo essa tradição humana, essa tradição que vocês inventaram, que vocês criaram. Mas vocês, por causa dela, vocês transgridem os verdadeiros mandamentos de Deus. Então Jesus coloca um exemplo destas transgressões que eles faziam do mandamento de Deus com esta tradição dos anciãos. Jesus diz assim: Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido com a morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus está dizendo para eles que nessa tradição que eles criaram, eles, por exemplo, pegaram o mandamento de honrar pai e mãe e fizeram o seguinte acréscimo: se você declarar por seus pais
que o que você poderia dar para eles, para honrá-los, para cuidar deles, quando eles forem mais idosos, honrá-los cuidando deles, esse dinheiro eu fiz oferta no templo. E interessante, esse dinheiro constava como doado ao templo. Mas quando os pais morressem, essa lei permitia que eles fossem lá e recuperassem esse dinheiro. E assim, eles transgrediam o verdadeiro mandamento de Deus com esta tradição que eles criaram. E é este exemplo que Jesus está dando de transgressão. Aí Jesus vira para eles e arremata essa réplica que Jesus está fazendo para eles. Jesus faz um encerramento dessa réplica contundente. Ele vira para eles e diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí Jesus convoca a multidão e diz para a multidão: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Esta foi uma clara referência ao efeito nocivo dos ensinos dos religiosos, daqueles religiosos que contendiam com Jesus. Quando Jesus faz isto, os seus discípulos se aproximam dele e dizem: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? O famoso panos quentes, não é verdade? Sabe como é que é, né? Mateus não disse que eles falaram como eu vou interpretar aqui, mas está subentendido. Tipo, Jesus, sabe como é que é, né? Só está falando para a alta cúpula, esses fariseus, esses escribas, eles são influentes, eles são os líderes da nossa nação. Não seria melhor o senhor suavizar um pouquinho esse negócio, não? Aí Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos esta parábola. E Jesus diz para Pedro: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. O que vem do coração, sai da boca, é declarado, é expresso, é falado, é ensinado publicamente. E por que contamina? Porque do coração do homem, disse Jesus, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Não há digestão, meus queridos. Não há como digerir. Tudo dentro do coração do homem é ruim. E pior, é lançado sobre quem ouve. E aí se dá a contaminação espiritual. Este foi o dia que Jesus Cristo disse: comer sem lavar as mãos não contamina
o homem. Na verdade, Jesus Cristo estava falando de uma pandemia bem pior do que a do Covid-19, a nossa pandemia aí do coronavírus. Ele estava falando da contaminação mortal pelo mal que sai da boca do homem. Então, meus queridos, aqui nós entramos no ambiente deste dia. Aqui nós estamos bem no meio da discussão em que Jesus fez esta declaração. Agora, eu queria fazer um resumão para a gente ver qual a lição que nós podemos aprender disto. Qual a importância dessa história para nós? Qual a verdade que está no âmago desta conversa que nos atinge? Vou fazer um resumão, então. Nesta ocasião, Jesus Cristo falou que tudo que sai da boca do homem, de coração natural, é ruim e contamina a quem o ouvir. Isso porque há nesse coração natural do homem, 3 ausências fatais que só Jesus pode preenchê-las, alterando assim completamente esta triste pandemia espiritual. Precisamos cuidar dessas ausências urgentemente para sararmos. Vamos ver que ausências são estas para podermos preenchê-las e sermos sarados deste problema tão sério. A primeira dessas ausências é a ausência de Deus. Sim, a primeira ausência no coração natural do homem, que faz com que tudo que ele fala seja mortal e contagiante para todos, é a ausência de Deus. Nesse capítulo 15 de Mateus, nos versículos de 7 a 9, nós vemos Jesus falando, chamando-os de hipócritas. E Jesus relembra a profecia que Isaías fez do povo de Israel, quando Deus disse para o povo: vocês são hipócritas, vocês fazem cultos, vocês fazem adoração, vocês me adoram com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Isto lá nos capítulos, nos versículos de 7 a 9. Daí, esta ausência de Deus no coração do homem natural, do coração natural do homem, daí vai para a boca a hipocrisia, a máscara, a criação de religiões falsas, a criação de rituais absurdos, inúteis, contaminando a todos, ensinando para todos rituais, coisas religiosas que não resolvem absolutamente nada, que não tem nada a ver com Deus, e levando cada vez mais quem ouve todo esse tipo de coisa, levando a todas as pessoas que ouvem tudo isto a ficarem cada vez mais contaminados pelo afastamento de Deus e cada vez mais afastados e mais afastados. A segunda ausência no coração natural do homem, que faz com que tudo que ele fala seja mal, mortal e contagiante para todos, é a ausência da luz. Versículos 12 a 14 de Mateus 15. Jesus, quando Pedro diz para Jesus, maneira um pouquinho aí, os homens estão ficando meio invocados, eles estão se escandalizando, olha, eles são alta cúpula. Jesus diz: não se preocupe com eles não, meu querido, eles não são plantas plantadas pelo meu Pai Celestial, e as plantas que meu Pai Celestial não plantou serão arrancadas. Eles são guias cegos, guiando cegos, e cegos que guiam cegos, vão todo mundo para o barranco. Daí, meus queridos, vai para a boca
com essa ausência da luz no coração desses homens. Jesus disse que eles são cegos espiritualmente falando. Eles não têm no seu coração, não há luz, eles não enxergam as coisas do reino de Deus. Eles não têm luz para perceber Deus. Então vai para a boca a usurpação. A escuridão é tanta que nem mesmo sabe-se quem é quem, nem eles mesmos sabem quem eles são. Eles pensam que são líderes levantados por Deus, eles pensam que eles estão falando por Deus, e na verdade não estão. Eles mesmos, a escuridão é tanta que eles mesmos não sabem. Então vai para a boca a usurpação. Tomam-se cadeiras de mestre, ocupam-se lugares que não são o deles. São cegos contaminando cegos. E todos vão para o barranco. Tudo que o homem de coração natural fala vem desta péssima realidade. Em primeiro lugar, a ausência de Deus no coração natural do homem. Em segundo lugar, a ausência da luz. Então, desta péssima realidade, é isto que vem. Vem só coisas ruins que contaminam cada vez mais todos que ouvem. Ainda há a terceira ausência no coração natural do homem, que faz com que tudo que ele fala seja mal, moralmente mal, mortal e contagiante. Então, qual seria esta terceira ausência? Se nós olharmos para a lista que Jesus fez no versículo 18 e 19, quando Jesus está falando do que sai da boca do homem, do que vem lá do coração, se nós olharmos para a lista que Jesus faz do que sai de dentro do coração do homem, você vai poder perceber essa terceira ausência. Eu vou ler a lista para você me acompanhar e vai tentando perceber qual é essa terceira ausência que causa tão mal ao coração do homem. Jesus diz que do coração do homem provém maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Percebeu qual é a terceira ausência no coração natural do homem? Vou ler mais uma vez para você ver se percebe essa ausência. No coração do homem, e vem para a boca dele, disse Jesus, vem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Percebeu? Bom, se você não percebeu, eu não censuro, não. Eu levei, olha, meus queridos, eu levei meses para perceber o que eu vou te dar agora. Se você olhar a lista, item por item, há uma ausência total da bondade. Olhe outra vez a lista feita por Jesus. Não há bondade, nem resquício dela no coração natural do homem. Daí, tudo que sai da sua boca, tudo que sai da boca do homem de coração natural, é muito mal e contamina a todos com a morte espiritual. É uma verdadeira pandemia. Não há religião que mude isto. Não há ritual algum que ao menos melhore isto. Só há uma solução: Jesus Cristo. Jesus, lá atrás, na hora que ele está falando com os fariseus e escribas, na hora que ele está falando com os discípulos, nessa conversa, lá nos versículos de
de 17 a 19, Jesus compara a triste situação do coração humano com a digestão alimentar. Ao dizer que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, versículo 17, Jesus estaria dizendo que o aparelho digestivo é capaz e o homem sabe lidar com a digestão alimentar. Eu fui ver esse versículo 17 no grego, meus queridos. Esse é lançado em lugar escuso me chamou a atenção. Eu falei, rapaz, eu quero ver como é que está no grego. Por que no grego? O Evangelho foi escrito, Mateus escreveu o Evangelho usando a língua grega. O que nós temos hoje é uma tradução. E aí eu fui ver o grego. Sabe como é que está no grego essa frase? É lançado em lugar escuso, desce para o ventre, depois é lançado em lugar escuso. Sabe como é que está no grego? Está assim, desce para o ventre, entra pela boca a comida, vai para o ventre e depois é lançado na latrina. Se Jesus estivesse hoje, eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando Jesus fazendo uma palestra num auditório cheio de médicos. Se Jesus fosse fazer uma palestra hoje sobre isso para médicos, ele não iria dar essa explicação tão simples como ele fez neste dia que nós estamos olhando lá atrás, ele conversando com os fariseus e os escribas. Jesus falaria com muito mais requinte, né? Ele diria, olha, quando a alimentação entra pela boca, passa pelo esôfago, no estômago, há toda a formação do bolo digestivo, há todo um tratamento, né, dentro do aparelho digestivo, e depois vai para os intestinos, e o aparelho digestivo faz lá suas funções, transformando os alimentos em energia, enfim, alimentando o corpo e tal. E os dejetos, o homem vai para o vaso sanitário, aquilo que poderia contaminar os outros, o homem vai para um lugar escuso, vai para um vaso sanitário e os dejetos ele deposita ali. Jesus, então, está dizendo que para a alimentação, o organismo e o homem sabe lidar com isso. Tá tudo no lugarzinho, tá? O organismo e o homem tá sabendo direitinho sobre a alimentação, por isso não contamina. Agora, o coração natural do homem está incapaz de digerir e emitir seu pensamento, porque antes de emitir seu pensamento, porque tudo dentro do coração do homem é ruim, não tem como digerir, só tem coisa ruim. No coração natural humano não há Deus, não há luz e não há bondade. Por isso, digestão de pensamento é impossível. Para preencher essas ausências no coração humano, só Jesus Cristo. Mas os fariseus e escribas não perceberam isto e se aproximaram dele em uma atitude antagônica que lhes tirou uma grande oportunidade de vida. Eles não perceberam que ao multiplicar os pães, andar sobre as águas do mar, acalmar a tempestade, curar todos os enfermos que dele se aproximaram, Jesus estava com isto mostrando sua identidade e a capacidade para curar o coração humano, preenchendo-o de Deus, de luz e bondade. Como que eles deveriam ter se aproximado de Jesus? Como seria o certo? Eu não precisei ficar imaginando, não. Eu não precisei ficar tentando adivinhar como seria uma aproximação correta. Sabe por quê? Lá um pouquinho mais na frente,
um homem chamado Nicodemos, que, aliás, era um dos líderes da religião, era um fariseu, um pouco mais à frente, ele se aproximou de Jesus, humilde, perguntando, querendo entender o que estava acontecendo. Nicodemos se aproximou de Jesus dizendo: Senhor, eu tenho visto esses sinais que o Senhor está fazendo e eu estou vendo que o Senhor tem alguma coisa a ver com Deus. Aí Jesus tem uma conversa com Nicodemos que dura no capítulo 3 de João, Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 21. Jesus tem uma longa conversa com Nicodemos explicando como que esse problema do ser humano poderia ser sanado, curado. E Jesus resumiu assim para Nicodemos: eu serei levantado no monte do Calvário, crucificado, no meio da história humana, para que todo aquele que crer em mim tenha a vida eterna. Ou seja, tenha no coração Deus, luz e bondade. Agora, o coração humano terá capacidade de digerir o que deve ser falado ou não. Agora, com as ausências de Deus, luz e bondade preenchidas no seu coração, o homem poderá fazer a seguinte digestão de pensamento. O pensamento que eu estou tendo, que eu estou querendo expressar, tem a ver com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão ou domínio próprio? Se sim, tem a ver com Deus, com sua luz, com sua bondade, que agora está no meu coração. Então, eu vou falar, vou deixar sair para o ouvido de quem está me ouvindo este pensamento. Se, ao contrário, o pensamento que eu estou querendo expressar tem a ver com maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, devo fazer como no caso da digestão alimentar. Devo ir para um lugar escuso e despejar ali esse pensamento sem Deus, sem luz, sem bondade. Eu não devo falar este pensamento para ninguém, para eu não contaminar ainda mais o mundo com a falta de Deus, de sua luz e da sua bondade. Eu não posso contaminar ainda mais o mundo com a morte espiritual. Meus amados, meus queridos, a pandemia do Covid-19 é terrível. Deus nos livre dela o mais depressa possível. Vamos colaborar para isto, usando nossas máscaras, nosso álcool em gel, a água e sabonete a toda hora em nossas mãos, pois não podemos ser contaminados ou contaminar ninguém com isso. Entretanto, queridos, a pandemia espiritual é muito mais séria. Vamos nos cuidar dela, tirando as nossas máscaras. Aqui temos que tirar as nossas máscaras, que cobrem a nossa hipocrisia. Deixando de ocupar, vamos deixar de ocupar a postura de autoentendedores. Vamos nos entregar a Cristo para Ele preencher nossos corações com sua bondade e aí sermos mesmo capazes de abençoar nossa parte deste mundo. Amados, nós precisamos nos render a Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para o Calvário, receber o perdão que Jesus comprou com seu sangue e deixar Ele preencher nossos corações com Deus, sua luz e sua bondade. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos retomando. Vamos continuar fazendo nossos vídeos. Já estamos aí preparando outros. Esperamos vê-los nos próximos vídeos.
E também queremos que você se inscreva no meu canal lá no YouTube, né? A Bíblia é Tesoura. Precisamos que você se inscreva, compartilhe. E tem a história do sininho também, não é isso? Você pode pôr o sininho lá para ser avisado, ok? Até a próxima, hein?